Audio Jungle. Diz a lenda que por volta do ano 1550, um navio português que navegava de Macau a Goa naufragou no rio Mekong. Audio Jungle. Estavam a bordo um soldado do rei português e sua amada. O soldado se salvou e conseguiu salvar também um manuscrito de versos que havia escrito. Deixou para trás, no entanto, a companheira, chamada Dinamene. O soldado, autor dos versos que contavam histórias de gigantes, heróis, deuses, reis e amores impossíveis, era Luís Vaz de Camões. O enredo da história que escrevia era sobre a viagem do navegador Vasco da Gama para as Índias. A narrativa é recheada de fatos memoráveis do herói português, de ações gloriosas e surpresas, tal como deve ser uma epopeia. A epopeia, poema extenso que narra o feito de grandes heróis, surgiu na Grécia Antiga e foi imortalizada pelo poeta Homero. Os heróis das epopeias representavam um povo e suas conquistas. Portugal e grande parte da Europa viviam um momento histórico de retomada dos valores clássicos da Grécia e da Roma Antiga, considerados como modelos de perfeição. A retomada dos valores da antiguidade clássica, a busca pela harmonia, pela perfeição e pelo racionalismo, deu ao movimento cultural ao qual pertencem os Lusíadas o nome de classicismo. Audio Jungle. Artistas, escritores e filósofos seguiam tendência parecida, por meio de um movimento cultural e científico que deixou grande legado nas artes e na forma de pensar do mundo ocidental. Era o Renascimento. Audio Jungle. As artes plásticas produzidas durante o Renascimento também buscavam referências greco-romanas, como a contemplação anatômica do corpo e de seres mitológicos. O pensamento da época questionava o fato de a humanidade precisar de Deus para progredir. Dessa maneira, as figuras cristãs, ainda retratadas pelos pintores do período, estavam mais ligadas à busca pela perfeição da forma que aos temas teológicos em si. Os artistas valorizavam a razão, a técnica e o conhecimento científico. O ser humano e suas possíveis realizações ganharam destaque. E é nesse contexto que avança o desenvolvimento da ciência. Copérnico, seguido de Galileu, contou-nos que o Sol não gira em torno da Terra. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Audio Jungle. Audio Jungle. O poema Os Lusíadas, de Camões, segue o movimento renascentista ao resgatar valores do período clássico, evocando figuras mitológicas greco-romanas, como Vênus, Tétis e o gigante Adamastor. A narrativa valoriza o humanismo e as conquistas do ser humano, simbolizadas no triunfo de Vasco da Gama. O italiano Sandro Botticelli, artista renascentista, em um de seus quadros mais famosos, retrata o nascimento da deusa grega Vênus, com as ninfas ao seu redor. Vênus era símbolo encarnado da beleza no mundo. Na epopeia de Camões, Vênus está ao lado dos portugueses na conquista épica do povo lusitano. Ó, que famintos beijos na floresta e que mimoso choro que soava, que afagos tão suaves, que ira honesta, que em risinhos alegres se tornava. O que mais passam na manhã e na sesta, que Vênus com prazeres inflamava, melhor é experimentá-lo que julgá-lo, mas julgue-o quem não pode experimentá-lo.
Em Os Lusíadas, os ideais cristãos seguem ao lado de histórias mitológicas. A diferença entre o pensamento renascentista e o do período medieval é que o homem passa a ser a medida de todas as coisas. O Renascimento foi um dos períodos mais criativos da história da humanidade. Um despertar para um mundo de beleza, perfeição de formas e conhecimento.